Joyce, vamos fazer algo que todo mundo vai amar hoje, porque vamos ser encorajadoras. Ah, que bom! Sim, todo mundo precisa disso, mas vamos falar sobre como ser um encorajador. Há coisas práticas Certo. e há coisas para não fazer e acho que todos nós precisamos de algum encorajamento para ser um encorajador. Ah, é? Então, em primeiro lugar, me diga por que é tão importante que isso seja talvez parte do que fazemos e quem somos. Bem, todo mundo precisa de encorajamento para se manter prosseguindo, não importa o que esteja fazendo, há quanto tempo esteja fazendo aquilo. O encorajamento é como colocar o combustível no seu automóvel. Sim. É como quando as pessoas trabalham duro e chegam ao ponto em que começam a desanimar, é incrível como apenas uma palavra de encorajamento vindo da pessoa certa pode realmente fazer a diferença na sua vida. E acho que é bom falar sobre o fato de que nem todo mundo é naturalmente encorajador. Algumas pessoas têm o dom do encorajamento, na verdade, esse é um dos dons do Espírito Santo. E vou ser honesta e dizer que eu não era naturalmente uma encorajadora, mas eu aprendi a ser uma. Assim, agora, isso é muito natural para mim. Sim. Então, se você se sentir como isso não sou eu, não pare nisso e não use isso como desculpa, mas, sabe, em toda a Bíblia diz que devemos encorajar uns aos outros. E isso faz com que as pessoas perseverem, isso lhes dá energia para não desistirem. Às vezes só precisamos encorajá-las a não desistirem. Às vezes você só precisa encorajar alguém a sair com fé e fazer algo que nunca fez antes. Às vezes só precisa encorajar alguém que está doente, só contando uma história de uma outra cura ou um milagre que Sim. você conhece. E o encorajamento realmente é muito, muito importante. Você diria que é naturalmente encorajadora? Essa é uma boa pergunta. Acho que naturalmente eu sou uma encorajadora e esse definitivamente é um grande desejo que Deus colocou em mim. Na verdade, um dos versículos da minha vida está falando sobre encorajar as pessoas, que a sua alegria em Cristo Jesus transborde Certo. pelo fato de eu estar com eles. Então eu sei que Deus colocou isso em mim, mas eu vou te dizer o que acontece é que todo o resto, às vezes, meio que sufoca isso. Certo. E sejam circunstâncias em sua própria vida, ou as tarefas, Certo. ou mesmo, sabe, eu tenho que consertar esse problema. Certo. Então, eu acho que ser um encorajador às vezes desaparece. Isso. Mas eu preciso atiçar isso, preciso ter certeza de que me concentro nisso. E também, quando você tem que dizer algo difícil a alguém, isso não significa que você não possa encorajá-los. Ao longo do caminho, na verdade, essa é uma parte muito importante disso. Não é só a coisa ruim, porque você é um pacote completo. Certo, acho importante até mesmo começar com um encorajamento. E sabe, eu descobri que encorajar as pessoas, quando preciso corrigi-las, se eu contar a elas algo que eu fiz de errado, Sim. isso ajuda a encorajá-las. É verdade. Então, como encorajar as pessoas? Realmente o Espírito Santo é o consolador e o encorajador. Ele está em nós se somos crentes. E se você realmente prestar atenção, se você pensar sobre coisas, sobre as pessoas, como, essa cor fica muito bem nela, ou, sabe, seu cabelo está bonito hoje. E muitas vezes Deus põe coisas em nosso coração, mas não damos o passo para deixar isso sair da nossa boca. E eu tenho desafiado as pessoas nos últimos anos que tenham o objetivo de, pelo menos, pôr um sorriso no rosto de 3 pessoas todos os dias. Essa é uma ótima ideia. E só como objetivo. Sim. Você pode fazer mais do que Sim. isso, mas faça pelo menos 3 pessoas sorrirem hoje. Faça algo para deixá-las felizes. E o encorajamento é uma ótima maneira de fazer isso. É. Eu acho que isso é importante também na sua família, como as pessoas com quem você mora. Às vezes você esquece que elas precisam de encorajamento. É verdade. Mas eu me pergunto quantos casamentos que terminaram em divórcio não teriam terminado em divórcio se o casal apenas tivesse encorajado um ao outro mais, em vez de somente procurar culpados. Sim, e às vezes essas são as pessoas que recebem o pior de nós. Certo. Porque, sabe, são neles que nós descontamos tudo Certo. e despejamos nossas reclamações pra fora. E se nós focarmos isso neles, Sim. isso pode fazer uma enorme diferença. Definitivamente precisamos encorajar nossos filhos. Especialmente hoje. O mundo está muito difícil, há muita pressão dos colegas. Quando você entra na adolescência,
E na maioria das vezes, talvez eles só estejam te dando problemas. E assim é fácil simplesmente pegar suas falhas e defeitos e dizer-lhes o que não devem fazer, mas eles precisam realmente serem encorajados. Você precisa ensiná-los que podem fazer qualquer coisa que Deus quiser que eles façam, que eles têm um grande destino, têm um propósito, que não precisam ter medo, que, só mantenha esse encorajamento o tempo todo. Isso é extremamente importante e com nossos próprios filhos, é claro, realmente orar para que Deus nos mostre essas coisas boas neles, nas quais podemos encorajá-los e não tentar torná-los quem queremos que eles sejam, porque às vezes nós só vemos falhas. Para Deus nos mostrar todas essas coisas ótimas, eu tive a oportunidade, junto com a Erin Cluley, de ir para o Dream Center, para o programa pós-escola, com algumas das crianças ontem, e eu me diverti muito encorajando aquelas crianças e, porque elas estão em algumas situações difíceis. Sim, onde elas moram na cidade. E assim, mostramos a elas um geodo e dissemos, no lado de fora não parece muito, mas por dentro Deus colocou todas essas coisas maravilhosas em você. Então começamos a falar sobre o que você gosta, o que você pode fazer e você podia ver que eles se divertiam muito falando sobre essas coisas que Deus colocou neles e poder ajudar outras pessoas a ver isso, porque muitas vezes nós não vemos isso em nós mesmos. E quando você encoraja as pessoas, isso se torna um ponto de partida para isso, mas como as pessoas que trabalham para mim ou as que trabalham para você, você pode ver uma grande diferença nelas se você as encorajar. O encorajamento fará com que queiram trabalhar mais por você, vai fazê-las querer fazer mais, fazê-las querer fazer o que estão fazendo de modo excelente. O encorajamento é uma poderosa ferramenta e nós precisamos nos certificar de que a usamos. Tem tantas escrituras que falam sobre encorajamento, e você disse algo antes sobre ter que atiçar isso às vezes. E assim, a Bíblia nos diz que é nosso trabalho nos animarmos. Muitas vezes nós sentamos e esperamos que alguém venha até nós e nos encoraje. Quando nós estamos plantando essa semente para termos uma colheita. Isso é ótimo, e sim. Algo que é muito importante para mim é que meu marido me encoraja muito. Quero dizer, ele é muito gentil, é um doce. Ele sempre me diz, você está bem, você está linda, você vai ter um grande dia hoje, ou orei por você sobre isso e aquilo. E eu acabo tomando isso como Deus falando comigo através dele. E acho que muitas vezes quando Deus quer te usar, porque Ele trabalha através das pessoas. Sim. E muitas pensam e sentem, eu só preciso do encorajamento de Deus, mas talvez quando outras pessoas estão encorajando você, você precisa entender que é Deus trabalhando através delas. E não só tomar isso como, isso não é nada demais. Isso mas é muito bom. Deus estendendo a mão através delas para te ajudar ao longo do caminho. Isso é o que significa ser um encorajador. Ajudar alguém no caminho, mantê-la se movendo na direção certa. E não existe ninguém que não precise de encorajamento. Sim. Por que é tão difícil para nós aceitar esse encorajamento às vezes e acreditar nele? Como você estava falando, o meu marido me diz o tempo todo, você está linda hoje. E eu fico assim, você fala isso todo dia, você tem que dizer isso. Isso não é verdade, ele certamente não precisa. Então, às vezes, é difícil para nós aceitarmos o que Deus pode estar nos contando através de outras pessoas. Sobre, as coisas boas que Ele tem para nós e o que Ele colocou em nós e quem somos. Mas, às vezes, é difícil para nós. Não estou dizendo que é o seu caso, sei que você é muito confiante, mas eu sei de uma pessoa em quem estou pensando que ela não é confiante. E assim, sempre que você tenta elogiá-la, ela rejeita. Eu acho que muitas vezes as pessoas que não sabem receber encorajamento é por causa de como se sentem sobre si. Sim. E assim, você tem que começar a partir daí. E, Davi, a Bíblia nos diz que ele encorajou-se no Senhor e assim, às vezes quando você não tem ninguém para encorajar você pode encorajar a si mesmo, apenas lembrando a si mesmo de quem você é em Cristo. Deus me ama e Deus tem um plano e um propósito para minha vida e, a nossa mente é muito importante, Quero dizer, numa ocasião eu li um livro com o qual trabalhei para fazer alguns
buscar escrituras sobre a mente recentemente e a mente é tão poderosa e nós podemos controlar nossos pensamentos e precisamos ter muito cuidado ao pensar todo tipo de coisas negativas sobre nós mesmos, mas aprender a nos encorajarmos no Senhor. E a maneira como fazemos isso é, sabe, muitas pessoas só oram para o quão longe tem que ir até se tornarem semelhantes a Cristo. Quando você se torna um cristão, você começa a ouvir o que deve ser, então você começa a ver o que você é e você quer mudar. E essa mudança é um processo que demora um longo tempo. Parte desse período de tempo depende do quanto cooperamos com Deus, mas em vez de pensar no quão longe você tem que ir, pense no quão longe já chegou. Sim. Sempre digo às pessoas, celebrem seu progresso. Reserve um tempo para comemorar seu progresso. Somos muito bons em bater na cabeça quando não fazemos tudo direito. Sim, nós somos. Mas não somos tão bons em nos encorajar ou deixar que Deus nos encoraje quando fazemos progressos. Bem, eu adorei o que você disse. Eu acho que é uma ótima maneira de encerrar essa conversa sobre ter o objetivo de colocar um sorriso no rosto de 3 pessoas Sim. hoje. E o que você estava falando, às vezes você vai notar algo e não quer dizer isso para um estranho, Certo. talvez, e eu aprendi a ir e falar com eles. Isso nos mesmo. deixa muito felizes, sabe? Quando você diz, você está tão bonita hoje, com até Certo. mesmo alguém que esteja em uma loja que eu não conheço, sabe? Que esteja me atendendo ou algo assim no caixa e eu apenas digo, sabe? Você está ótima hoje, amei essa roupa, ou o que quer que seja, Sim. ou amei seu cabelo, seja o que for. Pessoas, isso importa, muda o dia delas. Sempre digo às pessoas de cabelos ruivos, eu amo seus cabelos. E se eu acho que uma cor fica bem em alguém, eu digo, essa cor fica muito bem em você. Sim. E faço isso com estranhos também, porque as pessoas estão sofrendo. E só porque elas têm um trabalho a fazer e estão tentando fazê-lo sem deixar transparecer que estão sofrendo, não significa que não estejam. E, sabe, as pessoas hoje estão realmente sofrendo. Há É verdade. tem tantas coisas tristes acontecendo e nunca sabemos quando estamos perto de alguém que chamaríamos de um estranho o que esta pessoa está passando, sabe? E assim, acho que precisamos encorajar o maior número de pessoas que pudermos. Então, eu vou desafiar as pessoas a começarem a orar para que Deus ponha coisas em seus corações. A pedirem, Deus, ponha coisas boas no meu coração para as pessoas que eu encontrar e me dê a coragem de abrir a minha boca e dizê-las. E às vezes você acha que é bobagem, mas é o inimigo que faz você se sentir assim. Quanto mais fizer isso, menos se sentirá assim. Outra coisa que eu realmente tento trabalhar é não ser muito ampla no encorajamento, mas ser realmente específica. Para que isso signifique algo para as pessoas, que você notou quem elas são, que você sabe Certo. algo sobre elas. Sim. Então, quanto mais, em vez de apenas dizer, sabe, obrigada por fazer isso, eu posso dizer, sabe, eu realmente aprecio a maneira como você me ajudou a realizar essa coisa em Certo. particular, ou Sim. o que quer que seja. Mas ser mais focado e específico encoraja as pessoas de uma maneira maior. Uma das maiores afirmações que já ouvi é que quando você passa tempo com alguém, eles nem sempre se lembram do que você lhes disse, mas eles sempre se lembrarão de como os fez se sentir. É bem verdade. Bem, eu me sinto encorajada. Que Obrigada. ótimo!